Mais uma live do Sindalesc. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sustentabilidade na Lesc. Sustentabilidade na Lesc, que não é na Lesc, é no planeta, né? Hoje vivemos num mundo que cada vez mais entendemos que é super importante cuidarmos desse tema. Um tema que pode significar a continuidade da vida humana ou o final, né, da vida humana, porque a gente sabe que a sustentabilidade, neste caso, que nós vamos tratar assim de maneira um pouquinho mais forte, aqui é na área ambiental, né? Claro que a gente sabe que tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, mas hoje nós vamos tratar sobre a sustentabilidade mais ecológica. E estou aqui com o Marcelo Lube, colega nosso, 36 anos de Alesc, trabalhando na coordenadoria de serviços, né, técnicos, e há bastante tempo já presta esse serviço lá, e também está concluindo uma graduação nesta área, e a gente sabe muito bem da importância hoje da questão ecológica, dos problemas que estamos enfrentando. E hoje nós estamos também debatendo esse tema porque, segundo alguns pesquisadores, os problemas que nós estamos tendo, né, nós mesmos, seres humanos, estamos promovendo com a poluição ou com os maus cuidados e os encaminhamentos, muitas vezes, não muito bem inteligentes dos resíduos que nós produzimos no dia a dia. Então, isso pode ter consequências muito graves. Já vi, inclusive, cientistas falando que o próprio desmatamento e a poluição dos rios tem muitas vezes propiciado que alguns vírus se fortaleçam e acabam promovendo esse tipo de situação que hoje nós vivemos no planeta. Então, inicialmente, queria dar, né, as boas-vindas ao Marcelo Lube, queria passar a palavra a ele para dizer, Marcelo, como iniciou esse projeto de sustentabilidade na Alesc? Como é que ele se deu? E por que nós estamos tratando dele, Sindalesc, também discutindo? Claro que é uma coisa bem ampla, mas gostaria também de frisar, o Sindalesc, juntamente com a Afalesc, ele participou financeiramente na aquisição dos copos, aqueles copos acrílicos, né, que não são os copos, são copos que vão ficar, cada pessoa vai ter um uso, né, individualizado, e vai evitar que aqueles copos descartáveis, que são 10, os copos descartáveis. Exatamente. E pode ver que tem um símbolo do programa. Sindalesc e Afalesc ali, né? Os dois juntos estão nesse copo, porque patrocinamos e a gente também quer saber há quantos anos esse projeto, que, em termos de projeto, ele é excepcional, né? Coloca a Assembleia em outro nível, né? Porque a Assembleia precisa também estar se conectando, né? Nós temos comissão do meio ambiente, né? Então, precisamos estar tomando cuidado desse nosso meio ambiente, que é o que vai permitir que as novas gerações continuem e, além de continuarem, nos agradeçam porque a gente deixou o melhor possível para eles. Marcelo, agora conta um pouco para a gente como é que tu entrou nessa ideia de sustentabilidade e depois sustentabilidade na Alesc. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Lube, sou funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina há 36 anos, tenho 55 anos. Gostaria, iniciando, afirmando essa fala do Alexandre sobre essa parceria. O Sindalesc, que é o Sindicato dos Funcionários da Assembleia, e a Afalesc, que é a associação, nos ajudaram desde o início, quando iniciamos o programa Alesc Sustentável, e estamos, desde abril de 2019, fazendo várias reuniões com um grupo multidisciplinar, e de lá para cá, tentando oficializar esse programa, que é dividido em 8, 9 etapas, que como é algo muito grande, a gente vai procurar falar, como o Alexandre tinha conversado anterior comigo, mas nessa área de meio ambiente, que é uma área onde eu domino mais, porque desde o início nós acompanhamos. Para vocês terem uma ideia, o projeto iniciou, até por coincidência, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio, ele era presidente em 2005. Então, para vocês terem uma ideia,
Nós começamos em 2005 com esse projeto. De lá para cá, é claro que não existia tanta inovação, tanta facilidade como existe hoje com as redes sociais para propagar a informação, então nós fazíamos as coisas mais através de papel, de conversas, a pé de ouvido com as pessoas, enfim. E de lá para cá, a partir de abril de 2009, iniciamos o programa com essa ação que o Alexandre falou. Então, a gente tinha que começar. Vamos começar um programa que teria que envolver muito custo, numa época, isso na época, antes da época da epidemia do vírus coronavírus. Então, assim que começamos, a gente procurou economizar o máximo que a gente pôde, tanto de recurso público como recurso natural, né? Porque o foco principal do Alesc Sustentável é isso, é economizar recursos naturais. A gente fala de economizar luz, de economizar água, e um problema sério é a questão do descarte de resíduos sólidos. Esse é um problema fundamental para que nós tenhamos sucesso nesse projeto. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Assembleia ainda continua para público externo usando um copo de resina chamada PS. Como o custo dele é muito pequeno, ele não é reciclável. Ou seja, durante o ano, a gente coloca no lixo comum, que vai para os aterros sanitários, 1 milhão desses copos descartáveis. A gente está tentando fazer uma conscientização com os funcionários, com os deputados, e de todos que nos apoiam, a administração nos apoia, os colaboradores da Assembleia Legislativa nos apoiam, os deputados não nos apoiam. Apenas o presidente da Assembleia Legislativa. Os outros, até hoje, não nos apoiam em nada e ainda atrapalham um pouco o projeto, infelizmente. Mas, Marcelo, deixa eu pegar um pouquinho a tua palavra, falando em administração, em presidente. Nós conversando um pouquinho aqui em off, antes de nós entrarmos ao vivo, nós até comentamos, né, que existe um ato que precisa ser assinado, né, justamente para que a gente formalize, né, formalize todo esse projeto, para que esse projeto, na verdade, ele não acabe morrendo como outros tantos que a gente já acompanhou na Alesc, né? Certo. E o Sindalesc, quando fez essa participação, estava bastante assim, com fé, né, que esse projeto não ia ser um projeto, mais um daqueles que começa e acaba em nada, né? E a gente sabe da importância de nós fazermos essa questão do controle, né, dos resíduos sólidos e o copo plástico, né? Até foi uma informação na época que eu descobri que aquele copo que eu já não usava porque eu usava há muitos anos, eu uso xícara, né? Eu uso xícara de barro, né? De cerâmica. E então eu vi assim, bom, com bons olhos aquele projeto, porque podemos fazer a nossa parte, né? Nós somos um beija-flor nesse planeta, né? Mas se cada um fazer o seu pouquinho, então, falando em pouquinho, já vamos aproveitar aqui e mandar um recado para a nossa administração, para o nosso presidente Júlio Garcia, né, que sempre tem nos apoiado, tem trabalhado junto conosco, né? E ainda que nós do sindicato sempre normalmente temos alguns tipos de atritos, mas também são atritos saudáveis, porque a democracia é o debate constante e a cobrança constante também da parte deles e da nossa parte. Então, assim, se possível for e encaminhar assinar este ato, né? Até porque nós também, nós de certa forma, quando colocamos um valor lá, nós assinamos ele, né? Nós dissemos, não, realmente acreditamos nele. Então, assim, esperamos que essa administração formalize assim, o quanto antes, né? Para que a gente possa continuar e ter certeza que vai ser um projeto que vai durar, né? De preferência que permaneça para todos sempre e dali para mais, né, Marcelo? Mas, voltando à palavra, Marcelo, e há quantos anos o projeto hoje, Marcelo? Assim, como é que ele está hoje rodando na casa? As coisas estão fluindo? Quantas pessoas estão participando contigo? Como é que ele está fluindo hoje? Então, a gente continua com a mesma equipe multidisciplinar de 2019. Aí temos ali psicóloga, temos um especialista em saúde, são das mais variadas profissões, apenas uma única funcionária efetiva, junto comigo, que sou outro efetivo, os restantes são terceirizados. Até acho interessante dentro do projeto, e principalmente nessa questão da live, já que é a minha primeira, não tenho tanta experiência como presidente,
eu gostaria também de fazer um elogio aos terceirizados da Casa, da Assembleia Legislativa, não só dessa minha equipe. Nós temos agora, com essa questão da pandemia, da Covid-19, nós temos utilizado mais os terceirizados e mais os estagiários. Infelizmente, até já houve casos terceirizado, de estagiário e de efetivo, que deram positivo dessa Covid-19, mas, graças a Deus, nenhum deles apresentou qualquer sintoma grave, ficaram apenas em casa, cuidando, né? A maioria já está praticamente curado, e eu queria afirmar que a presença hoje do terceirizado no projeto é fundamental, porque eles nos auxiliam, né, e nos ajudam, porque imaginem um projeto desse tamanho, como eu lhe falei no início, na nossa conversa antes de entrar no ar, ele envolve praticamente 9 ações. Então, tem a placa fotovoltaica, que o presidente quer colocar lá no Palácio Barriga Verde, o reaproveitamento de água da chuva para limpar áreas comuns, como banheiro, enfim. Temos o projeto do Carbono Zero, que é super interessante. A gente vai, junto com o setor de transporte da casa, coordenar uma logística mais eficiente, para que os carros evitem de fazer uma ou duas viagens, procurar levar 4 pessoas, não necessariamente nessa época, por causa da Covid-19, mas antes da Covid, a gente imaginava em transportar mais pessoas e economizava, não jogaria tanto CO2 na atmosfera. É claro que agora a gente vai ter que readaptar, né? E um dos problemas mais sérios que está ocorrendo agora é a questão da pandemia. Imaginem conciliar todo o trabalho, eu praticamente dou meus plantões hoje, 3 vezes por semana, sozinho numa sala, existiam 10 pessoas para me ajudar. Hoje eu estou sozinho, fazendo tudo que eu posso para o programa ir para frente, resolvendo os problemas e vários contratos, que a gente tem, tudo quanto é contrato que vocês possam imaginar, nós temos hoje lá. Né? A gente trabalha, essa coordenadoria de serviços técnicos, ela tem um volume muito grande de trabalho. Então, quando eu dou um plantão sozinho na sala para resolver esses problemas, uma das primeiras coisas que eu cobro da administração é que os sistemas, os processos, eles sejam transparentes, que eles existam, para as coisas que realmente possam funcionar da melhor forma possível. Marcelo, deixa eu só interromper um pouquinho e vou aproveitar aqui a Mari, que participa sempre conosco, que ela pergunta assim, quem é a efetiva que está nesse projeto juntamente com o Marcelo? A Larissa, ela é uma funcionária efetiva daquele nosso concurso de 10 anos. Isso. Ela trabalha no setor de planejamento da diretoria geral e ela me ajudou muito. Tá? Existia também um biólogo terceirizado que agora nos deixou, mas ele também trabalhou conosco no projeto, para montar o projeto, executar, pensou muita coisa interessante que eu vou utilizar hoje, né? Então, a Larissa hoje seria fundamental que a administração deixasse ela me acompanhar no projeto, porque quem começou esse projeto foi eu e a Larissa. Desde o início, ela está conosco, só que tem várias atividades na diretoria geral, não são poucas, nesse setor de planejamento, então ela quase não consegue me ajudar nesse momento. Mas seria interessante que a administração deixasse, que ela continuasse comigo, e o restante de toda a equipe, para mim poder tocar o projeto e ter um resultado mais rápido também. Porque eu fazendo tudo sozinho, como eu estou fazendo hoje, eu estou me sobrecarregando demais. Eu sou um velhinho de 55 anos, uma pessoa de 55 anos, fazer tudo sozinho fica meio complicado, eu acabo desgastando a minha saúde. E nessa época eu não posso correr esse risco de me desgastar tanto como eu estou fazendo hoje. E é importante lembrar também que, na verdade, o nosso quadro de efetivos está cada vez menor. Né? Nós somos hoje 288, apenas 288 servidores efetivos em atividade. Né? Nós somos bem poucos para darmos conta e, às vezes, por conta disso, também a gente não consegue, né, ocupar todos os espaços que a Assembleia demanda, né? Tendo em vista Também. que, mas estamos aí também, é importante deixar frisado aqui, que também estamos lutando pelo concurso, principalmente, ainda que tenhamos um congelamento, mas também já sabemos que
é possível, né, das vacâncias que vão surgir a partir daquele ato do presidente, nós fazermos outro concurso para preencher essas vacâncias. Então, esse Correto. é um problema sério que nós temos hoje, né? Falta de pessoal, até para que esses projetos sejam perpetuados, né? Por exemplo, quando nós falamos do ato, acho eu que vão ter gestores, né? Então, o efetivo, que é aquele que realmente vai permanecer mais tempo, deveria ser uma pessoa que estivesse já envolvida com o projeto ou coisa do gênero. Então, assim, novamente, nós esperamos aí que a administração, através do presidente Júlio Garcia, assine, né, logo esse ato para que as coisas se formalizem e dê-se continuidade ao processo, né? O Certamente. projeto seja feito passo a passo, mas já dentro de uma formalidade, dentro de uma coisa mais estruturada. E, de preferência, desculpa eu te interromper, Não, tá a palavra? desde 2009, um dos focos principais, além de fazer o ato, era criar a figura de um gestor, no nosso caso é o Jerônimo Nopes, que é o nosso coordenador do serviço técnico hoje, e, é claro, um cogestor, né? E tem que ter uma pessoa para auxiliar ele como titular, e queira ou não, ele é o coordenador, ele tem que estar à frente, né, do projeto. E aqui eu já, ao vivo, eu me coloco à disposição para ser o cogestor, já que eu estou esse tempo todo trabalhando, né, eu também gostaria que eles, daqui para frente, começassem a ver esse meu lado, né? Já que eu estou trabalhando, é um trabalho voluntário, a gente não ganha absolutamente nada para fazer isso, e toda vez que eu tenho muito trabalho e ainda faço esse trabalho do Programa Leste Sustentável, eu estou cada vez mais me sobrecarregando. Então, acho que seria mais do que justo, né, que a administração colocasse o meu nome nesse papel, que até então nunca foi colocado, né? Até então, nunca teve um outro nome, apenas o nome do coordenador e de uma outra figura efetiva que passou por lá, enfim, né? Seria interessante. E também é importante, né, Marcelo, porque além de tudo, tu tens a questão da formação, né? Tu tem a tua habilitação para estar trabalhando nessa área. Mas Sim, interrompendo, e não menos importante, eu gostaria, assim, de amigo, parceiro que está aqui parabenizando o Sindalesc, os projetos, que hoje está aposentado sim, por invalidez, Maurici, é um parceirão de 2 décadas, trabalhamos junto, o Trio Ternura, eu, ele, Sávio, né, na Offset, do outro lado, né, ao mesmo tempo que nós trabalhávamos na Offset, mas nós economizávamos muito para a Assembleia, porque a cópia custava 0,1 centavo na Assembleia, na Offset custa hoje 50 centavos na máquinas fotocopiadoras, né? Então, assim, outra pessoa que contribuiu, desde a Constituição Estadual, lá produzindo na Offset, um operador, um amigo, um parceiro, um colega, 37 anos de Assembleia, e assim, aqui fui obrigado para dar uma interrompida, uma pessoa que trabalhou conosco e hoje nosso está amigo, nosso amigo. nosso amigo aí está passando algumas dificuldades na saúde, mas a gente tem certeza que mais cedo ou mais tarde tudo vai voltar ao normal, assim, porque a vida é redonda, a hora a gente está bem, a hora a gente não está mal. Um grande abraço, Maurici. Não, assim, a gente não pode se encontrar tão cedo, onde a gente se encontrava na gráfica, e com a Covid nós todos temos que ficar mais isolados. Mas para falar também, porque a gente também trabalhava, e a gente trabalhava com produtos químicos bem fortes, assim, né? E durante Sim, alguns anos nós, né, tivemos com pouca proteção e muita exposição. E ainda hoje, de vez em quando, alguém comenta conosco, vocês. É que as pessoas que não conhecem a história da Assembleia, às vezes fazem as sim. críticas sem conhecer a história. Né? É muito importante isso. Conhecer a história, e aqui faço uma menção ao Maurici, que esteve conosco, trabalhando juntos mesmo, agarrados na mesma máquina durante 20 anos, assim, 20 anos trabalhamos juntos, de manhã, sofrendo junto, brincando e guerreando, assim, uma homenagem muito grande aqui, até porque faz parte desse processo todo, né, o servidor público, caso do Marcelo, meu caso, Maurício, todos, e muitos que estão aqui nos acompanhando, super importante estar enganjados, né, espírito público, né, Certo. o público é a coisa mais ampla, quando fala de assembleia sustentável, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de preservarmos a vida do planeta, para que os nossos
filhos, netos, sucessores consigam pisar e ter orgulho de nós que passamos antes deles, né? Isso é bem importante, né, Marcelo? Então, assim, eu acho um projeto extremamente importante, extremamente relevante, e o Sindalesc, na verdade, está numa função aqui de, primeiro, parabenizar a administração, sim, a administração, aqui sempre que a gente fala da administração é importante, né? Houve um ruído, outro dia que a gente fez um repúdio, mas a administração que a gente está falando, a gente fala do presidente, da mesa diretora, né? E ali junto, então, é dessa administração que realmente, quem são as pessoas que assinam os atos, né? Então a gente pede, né, que, olha, façam isso para que as coisas continuem andando, para as formalidades sejam obedecidas e para que também as pessoas sejam reconhecidas, né, pelo que já fizeram e que estão fazendo, assim, né? E, Marcelo, eu interrompi um pouco, mas é porque faz parte do nosso processo aqui, né? Claro. A esposa, viu que tem um recado da esposa aí agora? Aí, a tua esposa, Seja bem-vinda aí. Minha esposa, Simone. Acompanhando, né? Acompanhando, bem feliz. Engajada. Engajada. O Marcelo está fazendo um trabalho bacana aqui na Assembleia, e a gente tem feito isso bastante, que são as pessoas que contribuem sim para o serviço público, contribuem sim para o poder legislativo, porque muitas vezes as pessoas ficam tentando, só para contrapor, a minha também está acompanhando. Hein, Marcelo? A minha também está acompanhando, a Rosita também. Legal. Então, assim, a gente, é importante que a gente... Não é nepotismo que eles não trabalham lá, tá? Não, na verdade, elas reconhecem, né, a atividade que a gente produz lá, não só nós, como todos os nossos colegas, não só nós do Legislativo, mas os servidores públicos de maneira geral, neste momento, né, no Brasil, que tanto são criticados, mas observem o serviço que ele está fazendo, através da faculdade que ele está trazendo, o conhecimento adquirido, né, mais uma pessoa querendo contribuir para o serviço público. O que o Marcelo está fazendo nada mais é do que uma política pública dentro do ambiente, né? Dentro do tripé da sustentabilidade é o social. Ou não, eu estou participando do social. E da solidariedade. Fechamos a campanha da solidariedade, onde também tivemos enganjados para ajudar nesse momento difícil. E assim, o Marcelo aí vai nos... Né, nós vamos ficar nesse bate-bola aqui, nessa conversa. E, Marcelo, essa escadaria, como é que ela funciona? Né? Tu falou ali de emissão de CO2, de chuva e outras coisas que estão né? Então, se bem importante... O que eu poderia... atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Olha... Então, da ilha Estás bem na foto. A questão do programa hoje, eu já te falei, ele é subdividido em 9 ações. Só que, para que a gente possa realizar essas 9 ações, cada vez mais economizar recursos naturais e fazer com que isso chegue ao público também como economia dos recursos materiais, né, do recurso público, tem que ser assinado o ato. Eu volto sempre na questão do ato. Ele não foi assinado em 2019, mas deveria, e agora ele tem que ser assinado agora, em 2020, para que a gente possa concretizar todo esse trabalho. Mas o básico a gente iniciou, como tu falou, com essa questão do copo reutilizável, para que as pessoas entendam melhor. O copo reutilizável, hoje, ele existe até um atestado de um biólogo da Universidade Federal de Santa Catarina, dizendo que se você colocar o líquido quente nele ou tomar a água gelada, ele não interfere em soltar nenhum tipo de produto. Ou seja, pense bem, você economiza a caneca e aquele copo que iria o lixo comum, você com apenas esse copo, você faz toda essa questão. Toma café aqui dentro, toma água. Então, olha só a economia de recursos públicos que nós estamos fazendo. Uma média, hoje em dia, se gasta aí 50 mil reais por ano para comprar esse copo descartável, para depois ir parar no aterro sanitário e demorar 400 anos para esse plástico se decompor no aterro sanitário. E eu não sei se as pessoas sabem, hoje custa milhões e milhões de reais para se fazer um aterro sanitário. Então, toda vez que a gente não descarta
corretamente, não recicla, o que a gente faz com o aterro sanitário? Enche ele mais rapidamente, e aí o poder público tem que gastar o dinheiro do contribuinte para fazer um novo aterro sanitário. Ou seja, se você não recicla o seu lixo, se não separa o seu resíduo sólido e envia ele com uma prática sustentável, o que você está fazendo? Gastando o seu próprio dinheiro, e quem vai pagar o aterro sanitário lá na frente vai ser você que não está reciclando esse resíduo, né? Que fique bem claro para as pessoas entenderem. E respondendo a tua pergunta, sem assinatura do ato, fica difícil eu conseguir fazer todas essas ações. A segunda ação que eu fiz, essa eu não esperei pela assinatura do ato. A gente pegou as lixeiras, né? A gente tinha um número grande demais de lixeiras dentro da casa, dos 2 edifícios. Chegavam a quase 1.200 lixeiras. A gente pegou uma lixeira um pouco mais profunda, para evitar de ficar trocando muitos sacos e gastando muito dinheiro com isso, e aumentamos a profundidade dessa lixeira, e colocamos uma lixeira nova agora, só na unidade administrativa, para começar a fazer essa substituição, e reduzimos de 1.200 para apenas 500 lixeiras. Estão sendo colocadas em conjunto, escrito rejeito, orgânicos e reciclável. Então, no futuro, a gente quer mandar o rejeito para o aterro sanitário, queremos pegar o orgânico e reciclar, para fazer adubo ou outra situação, e o reciclável, quem recolhe 100% é a CONCAP. E, na minha opinião, hoje, é a empresa pública de recolhimento desses detritos que tem o maior conhecimento, a melhor estrutura. Inclusive, a Prefeitura Municipal de Florianópolis é uma das poucas prefeituras que existe uma lei que ordena, que fala para você qual é o tipo de lixeira que você vai utilizar no seu prédio, como que você pode reciclar, e te dá transparência nesses dados para a população saber. Um exemplo, na época de Covid, agora 19, eles já recolheram mais de 1 tonelada desses resíduos, ou seja, eles costumavam recolher talvez 5 toneladas, agora ele já 5.000 toneladas. Só nessa época agora eles já recolheram 1.000. Por quê? Daí começa a crescer essa questão do resíduo. Você está em casa, tem mais pessoas em casa, se produz mais resíduo, né? E para quem chama de lixo, eu sempre gosto de lembrar que lixo é o que não se consegue mais aproveitar. Então a gente chama praticamente de rejeito. Esse vai para o aterro sanitário. Todo o restante, ele pode ser aproveitável, certo? O seu óleo de cozinha pode ser aproveitável, o próprio reciclado, plástico, papel, enfim, a gente tem que começar a seguir melhor e entender melhor do que se trata para, como tu mesmo falou, colaborar com o meio ambiente. E, Marcelo, e por falar nisso, uma coisa que sempre intriga, e muitas vezes eu tenho o lixo de separação aqui em casa, e às vezes a gente sempre se pergunta, isso é plástico, mas isso eu vou botar ali naquilo para reciclar ou não? Me parece que ainda falta um pouquinho mais de informação. Aí eu também já aproveito, né? Muitas vezes nós somos questionados que os sindicatos eles são só de apontar o dedo e não trazer soluções, né? Eu vejo a Assembleia fazer muitos comerciais na televisão. Eu acho que um bom comercial seria realmente educativo, né? Que tem uma fala Sim. que vai fazer sobre isso, para dizer exatamente, né, quais são os lixos porque tem determinados lugares que aproveitam mais um determinado tipo de reciclável, né? E eu também já assisti cenas do caminhão jogar vidro dentro junto com aquele todo. Por que isso acontece? Onde existe essa informação para esclarecer a cidadã, o cidadão? Como é que ele separa? Ele bota tudo ali, todo separado. Mas o que é ali? Se tem um plástico que eu esvaziei do arroz, aquele plástico, ele é reaproveitável? Não é reaproveitável? Como é que isso Sim, tem algumas características que para eu comentar aqui fica um pouco mais complicado. Por exemplo, existe hoje em todo o plástico um símbolo, a gente chama de ABNT, e ali existe um número. Esse número ele vai te elencando quais possibilidades de reciclagem existe para esse plástico. Mas para que todos entendam, para não complicar muito, em princípio, todo plástico é reciclável, menos essa resina PS,
Eu te falei que são esses tradicionais copos descartáveis que tu vê em toda a repartição pública, em todos os comércios existentes no mundo, eles compram mais barato e aí eles utilizam esse tipo de plástico para ser jogado no aterro sanitário e demorar 400 anos para se decompor. Então, o que a gente diz? Ou você compra ou utiliza esse copo reutilizável, porque não vai precisar descartá-lo, né? Então, uma das regras é evitar o descarte, né? Tudo que você puder evitar o descarte, melhor. O plástico, em princípio, qualquer plástico é reciclável. Então, essa lei da Prefeitura Municipal de Florianópolis é uma lei bem completa. Ela orienta o quê? Um conjunto de... você não precisa ter 3 lixeiras em casa, mas pelo menos separar o orgânico do rejeito, porque o orgânico ele pode ser aproveitável para adubo, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. O rejeito propriamente dito, que é aquele rejeito de banheiro, o rejeito que não é aproveitável, que virou lixo mesmo, esse você vai jogar para as empresas públicas ou privadas recolher. O reciclável, você sempre tem que ter, no mínimo, duas coisas diferentes. Onde não existe lei, por exemplo, em São José e em Florianópolis também, você evita de jogar o vidro junto com o seu reciclável. Tá? Existem lugares, pontos, chamados de PEVs, espalhados em Florianópolis. Em São José, eu desconheço desse tipo de trabalho, mas também recolhe junto com o reciclável. Então, você tem que separar o que é lixo, que a gente chama de rejeito, certo? O que não é reciclável, né? O reciclável, você tem que separar o plástico e o papel, tem que separar do vidro. O vidro geralmente tem que ser colocado em caixa de papelão e colocado junto com o reciclável em alguns municípios, como São José e outros municípios que têm esse recolhimento de reciclável, né? Já em Florianópolis você já tem uma gama maior de serviço. Mas mesmo assim você tem que evitar de colocar o vidro junto com o plástico. Então, o que é reciclável, que é o papel, que é o plástico e outros elementos, vai num único saco. Em uma caixa de papelão você coloca o vidro. É uma maneira de você fazer essa separação, o recolhimento. E aí, de novo aqui, né, Marcelo? A Mari fazendo uma pergunta, e as sacolas dos supermercados? Aí eu fico perguntando, por que as sacolas de supermercados elas não podem ser feitas de maneira biodegradáveis? É uma grande pergunta, porque não há uma lei para isso, né? Em vez de os supermercados eles não concedem isso, né? Porque seria muito mais caro, como é que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Sim, é muito mais caro. Para você ter uma ideia, a Assembleia não quis comprar o copo biodegradável, porque a diferença de preço vamos supor que custe hoje uma tira de 100 copos desse plástico que não serve para reciclar, o biodegradável vai custar 10, 15 vezes mais. Então, o que eles acham, o setor público ou as empresas? Vamos comprar o copo mais barato, porque é para dar para o público externo tomar. Não tem necessidade da gente compartilhar nada, até porque hoje nós não podemos mais compartilhar as coisas. Nós temos que levar nosso próprio copo, nosso próprio canudo, né? Até vou pegar um gancho nessa questão que tu me falou, de um assunto interessante que aconteceu. Por que os supermercados hoje não compram a sacola biodegradável? Quando se faz leis, não sei se vocês lembram, o deputado Amin, é o filho do Espiridão Amin, ele fez um projeto para proibir o uso de canudo, que não era reciclável pelo um biodegradável ou um outro tipo, né? Só que ele não especificou, ele praticamente ele fez um projeto e não deu várias pessoas procurarem alternativas para fazer isso. Ele especificou que teria que ser biodegradável. Então, o que ele fez? Ele onerou um empresário que paga muito imposto, não quer ficar pagando mais imposto comprando produtos caros para serem utilizados eventualmente. Então, eu acho que quando o poder público faz um projeto, ele tem que ter consciência que ele tem assessores com capacitação, pessoas profissionais que entendem do assunto, que podem passar uma informação para economizar esse recurso público, ao invés de, às vezes, tomar uma decisão unilateral, como geralmente aconteceu nesse projeto do Amin. Né? Ele botou um projeto que ficou restrito a canudo biodegradável. Aí custava R$100 uma tira de canudo dessa, enquanto que o outro custava R$1.
Então, não existe. Eu acho que um projeto ele tem que ser pensado com práticas sustentáveis, né? A prática sustentável, além de economizar esse recurso público, ele tem que pensar no recurso natural. O que nós podemos fazer? Um exemplo, se tu coloca esse copo, para a gente voltar no copo e ter uma noção. Se gasta hoje, para fazer um copo desse, que é descartável, que não é reciclável, 3.000 litros de água, enquanto que esse, para lavar, eventualmente, vai gastar 300 ml. Então, isso é economizar recurso natural. Então, a gente tem que... O que a gente aprende na universidade, como é conhecimento, e fica conosco, esse conhecimento, a gente tem que compartilhar isso. O poder público, ele não tem costume de compartilhar as coisas. Eles guardam muito as informações com eles, né? Marcelo, e por falar em compartilhar conhecimento e serviço público, vamos fazer um link nisso. Muitas vezes a gente percebe, né, e como servidores da LESC, muita gente com bastante conhecimento e por motivações N, as pessoas são colocadas de canto ou porque não faz parte, né, que a gente sempre coloca, né, quando as pessoas questionam que nós do sindicato, o sindicato, o Alexandre é de esquerda ou de direita, nós queremos o melhor para todos. É evidente que em alguns momentos divergimos, mas em muitos momentos convergimos. Quando falamos de Correto. sustentabilidade, de meio ambiente, a gente converge, porque todos nós queremos. E a gente percebe que a expertise, às vezes, que nós temos dentro do serviço público, muitas vezes é ignorada por preconceito, muitas vezes, dos próprios parlamentares. Em vez de Correto. chamar, muitas vezes, o servidor público, que tem anos de experiência, de vivência, e às vezes, vamos lá também, o próximo nosso DRH, ele muitas vezes ele não retira o melhor de que há de cada um, né? O Marcelo tem um conhecimento que está mostrando aqui muito interessante, né, sobre a questão, né, da sustentabilidade e pode ser muito bem aproveitado, né, ainda melhor aproveitado do que já foi até no presente, enquanto servidor público, enquanto ele pode ainda contribuir para a Assembleia. E assim são todos que lá estão, né? Todos que já passaram. Meu amigo Maurici, que passou aqui há pouco, né? A pessoa que contribuiu como trabalhador na offset durante anos, economizando recursos, né? Porque o toner que muitas vezes sobra e que vai para a poluição, nós gastávamos um mínimo de tinta, ainda que, claro, não tínhamos muita estrutura para evitar que determinados rejeitos entrassem em contato com o meio ambiente. Então, nós somos muitos que queremos fazer o melhor, mas nem sempre somos bem compreendidos ou por motivos N, né, que muitas vezes fica meio subentendido. Deixa de lado o servidor que se enganja e muitas vezes ele perde, né, ao longo dos anos, um pouco da motivação, porque por mais que ele faça, ele é meio que invisibilizado, né? E por que ele está sendo invisibilizado se ele tem conhecimento, né? Ele tem capacidade de estar contribuindo, né, para a sociedade. E assim, e a tua fala foi bem isso, né? Quer dizer, o poder público, uma Assembleia Legislativa que não só era para estar fazendo leis, né? Mas como eu falo, na questão, na hora que faz uma lei, presta atenção. Se ela também não vai fazer uma lei para poluição e fechar o cara porque ele já está no limite da questão econômica, né? Aí vamos lá para a sustentabilidade econômica. Esse tripé é importante, né? Social, econômico e ambiental. Então, assim, a gente está aqui fazendo esse bate-bola também, puxando para o nosso meio, tanto que o título é Sustentabilidade na LESC. É evidente que é dentro, mas é fora também, né? Várias falas que a gente fez. E teve uma pergunta aqui da Mari também, e outra informação da Eliane, falando que lá em Coqueiros eles já têm um receptor de vidro, né? Aqui no centro não sei se tem, não sei se... Nós já adquirimos, a Assembleia Legislativa já adquiriu, só que essa época de política, e agora foi adiado para novembro as eleições, existe uma lei que proíbe investir recursos, correto? Então, o que aconteceu? Esse PET de vidro, que ele é muito grande, quem recolhe é a CONCAP. Então, você compra o recipiente e instala em um determinado público, correto? Onde atenda toda a comunidade. Só que daí você tem que contribuir com um percentual de manutenção. Isso envolve recurso financeiro. Nós não podemos fazer esse tipo de investimento agora, mas ele já está comprado. Nós pretendemos colocá-lo lá na Praça Tancredo Neves, para todo o público que quiser utilizar. Quando ele estiver cheio, a CONCAP vai, recolhe esse recipiente de vidro. Imagina quantas pessoas, às vezes, não têm onde descartar. Ele é um resíduo muito difícil.
de ser trabalhado na indústria hoje. São raríssimos municípios que têm alguma fábrica, algo que faz essa reciclagem do vidro. Então, nós temos que levar até o local, gastar muito gás carbônico, aí é onde a gente não está praticando a sustentabilidade, é o contrário, né? Então, quanto mais PETs próximo à sua casa tiver, menos voltas o caminhão vai ter que dar para recolher, e assim sucessivamente, né? Vou aproveitar um comentário aqui que a Simone, é a tua mulher, né? As pessoas Isso. são muito resistentes à mudança. É uma pena que quando nos deparamos com pessoas assim, pontinhos, né? Mas isso é bem verdade. Ainda hoje fizemos esses comentários, né? Muitas vezes a gente na Covid percebe nesse momento, né, de pandemia, onde a gente tem que manter o máximo isolamento, evitar aglomeração e todas essas outras coisas. Algumas estruturas ainda resistem em se adaptar com algumas questões tecnológicas, né? Por exemplo, a live, Sim. tu falou assim, eu sou experiente do meio da pandemia para cá, que não teve outra forma da gente se comunicar com os Cara, não nossos, deixa de ser experiente, a minha é a primeira. mas de várias pelo conteúdo que tu tem, né? Eu acho que é importante promover isso, provocar isso, tá externando isso, porque a sociedade precisa estar participando e compreendendo melhor isso, porque é um processo educativo, né? Isso tanto que nós estamos falando, a Assembleia podia aproveitar aquele espaço de mídia que ela compra e está sempre fazendo inserções e ajudar na educação, né? Seja na educação ambiental, seja na educação de trânsito, usa aquele espaço, né? Não só porque fez a lei, mas olha, se você, aquela lei tal, é para isso, cuida, faz isso, porque as pessoas precisam. Sim. Nós todos somos crianças, né? Somos crianças desde sempre e vamos continuar assim, ou seja, para nós absorvermos e para nós realizarmos alguma mudança mais significativa, precisa que seja repetida muitas vezes. Água Ah, mole, em dura, tanto bate até que fura, né? Então, certamente. esse bate-bola que nós estamos fazendo aqui, Sindalesc, sim, Sindalesc está preocupado com o meio ambiente, está preocupado com a solidariedade, está preocupado com as questões sociais, está preocupado com a questão econômica, mas é um dilema, né? Isso tudo nós estamos preocupados porque, de fato, o que está no centro é a vida, certo? Certo. O que está no centro é a vida, assim. E o Marcelo tem colocado números, informações muito pertinentes aqui, que bastante nos esclarece quem está nos acompanhando, e pessoas já estão passando informações, pessoas estão bem participativas também, Marcelo, e se depois nós conseguirmos visualizar Então, também. essa da Eliane até já poderia responder, agradecendo a Eliane, nossa colega de trabalho. A gente tem essa questão do resíduo hospitalar ou da nossa enfermaria, que nós temos enfermaria. É um resíduo recolhido por uma outra empresa, chama-se Proativa, que é a mesma empresa que, após a classificação e pesagem de todo o resíduo recolhido pela CONCAP, é essa empresa que vai destinar todo esse restante lá para o aterro sanitário. Essa Proativa, ela tem um contrato conosco, a Assembleia Legislativa, e ela recolhe esse lixo. Esse lixo é considerado tóxico, né? Ele não pode ir para o aterro sanitário ou para lixões, até porque existe, às vezes, a questão da seringa, que é utilizado sangue ou algum produto que pode contaminar as pessoas, né? Então, realmente, o trabalho dessa Proativa é muito legal. A Mari Costa está falando que é a Proativa, né? É uma empresa, a gente teve um contato interessante, o Hospital Regional de São José, eles fazem um trabalho muito grande também, tanto com a Proativa como nesses resíduos hospitalares, porque imagina um hospital daquele tamanho tendo que dar descarte a todo esse resíduo sólido, né? E eles fazem um trabalho também muito legal. E o que está sendo bacana aqui, está sendo bem, as pessoas estão participando, as pessoas estão Legal, que ótimo, acompanhando, ótimo. estão sugerindo, estão mostrando o que já tem, já existe. E também é bom falarmos aqui que o pessoal da saúde aqui conosco, acompanhando, tanto a Mari quanto a Adriane são recém-aposentadas, pessoas que acabaram de cumprir a sua missão, né? Cumprir o Paulo seu Aranharte, ciclo. nosso amigo. Isso, contribuíram para a Assembleia. É importante frisar aqui, né? No ambiente da saúde, infelizmente, por alguns problemas que lá, né, ainda acontecem, não foram bem compreendidos, mas eu fico aqui, né, eu, representante do Sindalesc, parabenizando essas pessoas da saúde, né? Durante muitos anos, a saúde foi uma estrutura muito Muito sólida, boa.
muito boa, muito fortalecida. Coordenadora Sandra, né? Tá de parabéns. Mas na verdade o pessoal que veio antes é que veio, e ela agora nesse momento deu umas estremecidas no ambiente, mas de qualquer forma, obrigado pela participação de todo mundo que tem acompanhado a gente, uma live que parece que vai terminar muito, vai demorar, né, 1 hora, mas 1 hora não dá para muita coisa não, Marcelo, assim, é bem rápido, assim, mas é bem importante porque isso coloca a gente num ambiente de debate, né, de discussão. A Certo. live, justamente, ela tem é uma ferramenta para esses momentos que nós todos acabamos descobrindo como ela é importante, né? Porque nós todos Certo. acabamos debatendo temas extremamente relevantes e pessoas que muitas vezes precisam sim ser visibilizadas. Esse é o grande problema, né? Muitas vezes na Assembleia as pessoas são invisibilizadas por motivos, às vezes, de vaidade, de outros e outros problemas mais, né? Que é próprio do ser humano, mas que, na Certo. verdade, a questão pública é maior do que isso, né? Nós temos que, sim, aproveitarmos as expertises que lá estão, enquanto há tempo, porque essas pessoas, claro que quando elas se retiram para a aposentadoria, elas continuam ativas, elas estão lá agindo no seu meio. Outro dia, a Mari participou de uma live conosco, ela foi a primeira doadora e ela continua doadora. Assim. Então, assim, é bem importante a gente ressaltar sempre o trabalho, né, incansável dos nossos servidores. E aqui eu estou com um servidor, né, eu também sou servidor, mas também estou com outro servidor, porque também é importante frisar aqui que o nome da nossa chapa era valorização, e por isso que de vez em quando nós sim vamos estar chamando os nossos Eu servidores. votei em vocês. Eu Estamos votei em vocês. Estamos juntos. Assim, porque a Tamo gente junto. sabe que a dificuldade, nós estamos reaprendendo em Covid, né? A, Bastante, né? a fazer a gestão ambiental, a gestão social, a gestão econômica. A gente está reaprendendo, com certeza, né? Nenhum de nós vivenciou isso, nem nossos pais, né? E nossos avós, sutilmente, né? Porque foi em 1917. Então, o que a gente está fazendo aqui é justamente propiciar que mais pessoas se interem, mais pessoas se interessem, e mais pessoas assimilem e também comecem a praticar, né? A importância de praticar. Às vezes, Que venham somar, né? pequenos gestos fazem grandes diferenças. É isso que o Marcelo está tentando Certamente. dizer. Marcelo, mas eu tomo um pouco a fala dele e depois, assim que é o nosso bate-bola aqui. Olha lá, o Paulo Alenharte. Minha rua. Tem rede de esgoto, papel higiênico deve ser jogado no lixo ou no vaso sanitário? E agora? Boa discussão, né? Papel higiênico é rejeito e tem que ser jogado no lixo comum para ir para o aterro sanitário. Tá? É o mais correto. Esses papéis que a gente seca as mãos também, de preferência também no rejeito, tá? Porque depois dele molhado, ele já não, em princípio, ele não é aproveitável. Essa questão do descarte também, ela se torna um pouco complicado, porque tem muita coisa para saber o que pode ser descartado ou não, né? Mas, na dúvida, é como eu falei para vocês, né? Papel e plástico recicla, o que você tem dúvida e no seu município não tem o recolhimento de orgânicos, porque o recolhimento de orgânicos, não sei se vocês notaram, a Prefeitura Municipal de Florianópolis agora criou o recolhimento de restos de jardins e de podas. E uma segunda etapa, existe um projeto de um vereador que vai recolher o orgânico das residências também. Certo? Vai ter que ter uma logística muito grande, imaginem, vai ter que separar, enfim, né? E até queria pegar uma ponte nessa questão e fazer um elogio pontual para a CONCAP, porque a CONCAP hoje, na minha opinião, é a empresa que melhor faz esse recolhimento de resíduos, melhor descarta, faz a prática ambiental correta e está sempre inovando, né? Por exemplo, a última deles, o que eles fizeram na época de Covid? Tem pouco pessoal, acaba reduzindo a quantidade de caminhões para ir para a rua, ao invés de ficar jogando muito CO2 e não praticando essa questão do carbono zero, o que eles fizeram? Pegaram o caminhão e adaptaram
para fazer a mesma coisa quando eles passassem. Eu achei genial isso. Então, o caminhão que pegava apenas lixo comum, agora pega o reciclado também, em determinadas situações, em determinados bairros, né? Então, com isso, ele não vai jogar tanto CO2 no meio ambiente e ele está participando do carbono zero, né? Ponto para ele, que agora está com um novo presidente, tá? Um engenheiro ambiental, uma pessoa, me parece ser bem atuante, né? E, como tu mesmo falou, a gente sempre cobra muito a empatia das pessoas, né? Para as pessoas que entendam que empatia tem que ter a participação e tu tem que ver o outro lado dessa questão, como tu mesmo falou, né? Por que alguns vão proteger o meio ambiente, vão economizar recursos naturais e outros vão desperdiçar tanto, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência e fazer o que tem que ser feito. Não esperar uma outra pessoa dar o exemplo, ou às vezes chamar a tua atenção para que tu faça, né, as coisas que têm que ser feitas. A sustentabilidade tem esse poder, né, de tratar de tantas coisas que tu acaba entendendo que a informação tem que ser compartilhada. Bom, a informação não pode ficar conosco, isso não existe, né? Isso não é uma coisa inteligente. A gente tem que compartilhar a informação para que cada vez mais pessoas consigam ter o mesmo nível de informação. Fala Fica... mais. Não, fica rico aí, né? Porque a gente está entrando na reta final, assim, já estamos nos últimos 10 minutos, parece Ok. o bate-papo aqui Quer falar um pouquinho de política, né? a gente tem que falar um pouquinho de cada coisa, porque, na verdade, tudo está junto e misturado, né? Muitas Também. pessoas, eu gostaria também, como servidor público e também como professor de dança, né, dizer que as coisas estão sempre juntas e misturadas, né? Nada está separado. Polis é cidade, nós vivemos na cidade, nós somos os responsáveis para cuidar da nossa cidade, e nós somos os maiores emissores de poluição, né? Porque nós que usamos banheiros, e nossos rios, nossos mares, e tudo que está em volta da gente, nossa natureza de maneira geral, né? Quem que nos atura, né? A natureza, na verdade, nos atura, porque não sei se nós fôssemos a natureza, nós íamos aturar tanta agressividade como ela nos atura. A falta de cuidado. Exato, né? Nós somos os agressores imperdenidos, incorrigidos, né? Então, assim, se a natureza tivesse um pouquinho, se ela não fosse tão sensível, como, diferentemente do que acontece conosco, seres humanos, eu acho que se nós fôssemos seres humanos no lugar dela, nós somos, né? Tanto é que nós maltratamos tanto ela, né? E assim, a política é super importante. Aqui deixa o nosso recado também, né? Aos nossos políticos catarinenses, em especial, e também os nossos vereadores, deputados federais. Façam mais pela sustentabilidade. Exatamente, né? E assim, fazendo muito pouco. Exatamente. Aí, ó, e tem aqui um exemplo, uma pequena ação, né? É um ato. Não é um ato simbólico, é um ato institucional, ou seja, constituir, né, a sustentabilidade na LESC, né, com um ato mesmo, fazer isso com propriedade. Aqui não vale uma crítica, mas a gente sabe também, muitas vezes, o gestor maior está assoberbado, né, de atividades, de demandas, Sim. Principalmente em épocas como essas, né, que a gente sabe da dificuldade de atender dois lados da mesma moeda, né? Estamos numa discussão infindável entre a vida e a economia, né? Parece que as coisas não são, elas estão juntas e misturadas. É evidente que acho que a gente precisa amadurecer muito esse debate, mas o cuidado Sim. é extremamente importante, né? Pela vida, porque sem a vida, se nós nos preocuparmos com a economia, é evidente que ela é vital, né? Também, mas se nós morrermos ou se a população for dizimada por uma pandemia que tem um grau de letalidade que não é bem a Covid, mas já tem 500 mil mortes no planeta, né? São muitas mortes. O Brasil já está querendo participar lá, disputar o primeiro lugar, infelizmente, né? Por falta de cuidado, por uma falta de consciência, né, que precisamos nesse momento. Falta gestão, né? Falta gestão, Alexandre. Aliás, é uma das ferramentas principais da minha pós-graduação, é a questão da gestão, né? É ela que vai te fazer gerenciar de uma forma as coisas onde o teu recurso pode ser melhor aproveitável, tá? Então, eu acho que hoje falta muito isso. Faltou com o Brasil no início, tudo bem que a gente não tinha informação sobre a Covid, né, através do coronavírus, mas a gente chegou até a ter uma notícia essa semana que o nosso esgoto, em novembro do ano passado, já estava
contaminado com essa questão da pandemia. Quem que garante que as pessoas que jogam o esgoto no mar não estão passando essa Covid? Existe já um estudo dizendo que não transmite? Não existe. Eles ainda vão chegar nesse estudo. Então, quanto melhor for a gestão, né, só que para uma gestão ser eficiente, o poder público e o gestor que estiver no topo da cadeia tem que compartilhar essa questão da gestão, né? Não pode ficar preso com ele esse conhecimento. Novamente, eu repito, né? E também, às vezes, tem que ter abertura para que a gente consiga, né, canalizar para alguns lugares positivos, né? Eu também, assim, tenho 2 formações na área de gestão, né? Além de professor de dança, professor de educação física, tenho pós e mestrado na área de gestão também, mas a Assembleia nunca abriu muitos braços, né? Não deu uma de Cristo Redentor, né? Mas faz parte do processo dele. Assim, eu acho que a gente ainda está muito aquilo que eu falei num determinado momento mais lá atrás, ainda não consegue se adaptar, ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais acolhedora, um pouquinho mais ouvinte, um pouquinho mais olhar e permitir, né? Ainda que estejamos num parlamento, né? Mas também um parlamento enquanto um fala, os outros, né? Mas nós hoje estamos na unidade administrativa, correto? Então, lá é apenas o administrativo. Por que eles não nos deixam trabalhar mais lá na unidade administrativa? Nós temos muito mais para compartilhar com eles. Então, eles continuem com esse sistema, da forma que é hoje, lá no Palácio Barriga Verde, e nos deixem trabalhar mais na unidade administrativa. Nós estamos aqui para isso. Já que o Marcelo colocou, a gente não perde nenhuma oportunidade aqui, né, Marcelo? Deixou a bola quicando. Eu acho que, na verdade, toda a unidade administrativa, tudo que tangisse a questão administrativa, deveria sim ser feita a gestão pelos servidores públicos efetivos, porque eles lá vão permanecer durante longos anos e vão se empoderar e vão se responsabilizar por aquilo que eles estão fazendo. Então, fica mais uma dica. Vamos, o que é do parlamento, o que é dos parlamentares, e o que é administrativo, desde todas as áreas que são administrativas, deixem que os efetivos, ainda que estejamos em pouco número na atualidade, mas né, o concurso vai vir aí, a gente sabe disso, está em estudo, e eu acredito que a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais. Assim, ó, Marcelo, as últimas palavras, volta aí para tu finalizar, para a gente realmente, foi super rápido, foi super interessante o nosso bate-papo aqui, bastante manifestação das pessoas. Que bom, né? Gostei bastante dessa live, assim, dessa troca de experiências, e aprendi bastante também. Conte conosco. Eu queria aproveitar que dizem que a primeira impressão é que fica, já que é a minha primeira live, talvez a primeira de muitas, mas apenas questionamos determinadas coisas que nós, como servidor público, nos podemos ajudar mais, e às vezes não ajudamos mais, mas a gente também às vezes quer quebrar um pouco esse paradigma, né? Quando coloca uma notícia de política no Facebook, qual é a primeira reação das pessoas? O funcionário público não trabalha, né? Então, agora a gente não pode receber essas pessoas lá, mas quando passar a Covid, vão até lá para ver o quanto que a gente está trabalhando hoje e sempre trabalhamos, né? A gente não pode generalizar. Talvez existam alguns órgãos que os funcionários trabalhem pouco, mas nós trabalhamos muito na Assembleia Legislativa. E também agradecer o presidente Júlio, e estamos contando com a assinatura do ato, presidente Júlio, a partir de segunda-feira. Se o senhor quiser conversar pessoalmente, eu estou à sua disposição, vou esclarecer todos os pontos finais. E era isso, Alexandre, eu quero te agradecer, foi uma ótima oportunidade. Nós estávamos imaginando que todo esse trabalho que a gente teve sobre o programa Alesc Sustentável em 2009 fosse acabar, agora em 2020, mas o Jerônimo Lopes, que é o meu coordenador, já conversou com o presidente da Assembleia Legislativa que quer continuar. Então, eu quero pedir os deputados que nos apoiem nisso. Acho que está na hora os deputados começarem a nos apoiar. É só isso que eu sinto falta. Não é uma crítica, é um questionamento. Por quê? São 40 deputados e apenas o presidente os apoia. Onde estão os outros deputados? Por que eles não vêm trabalhar junto com a gente, ajudar, propagar as ideias? É difícil a gente chegar em algum lugar com meia dúzia de pessoas ajudando.
né? Nós temos que ter um engajamento melhor do servidor, né? Esse servidor na unidade administrativa, principalmente, está nos apoiando muito. Tá? Alexandre, já estamos no final. Finaleira. Obrigado, Marcelo, pela participação. Obrigado também. Participação de todos e todas que nos acompanharam, que fizeram perguntas, que sugeriram. Foi muito bom e, assim, novamente, esse é um espaço, né, de valorização do servidor público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater assuntos mais diversos, porque a Assembleia é plural, ela discute, né, e faz leis que podem representar muita coisa na vida das pessoas, né? Quer dizer, uma demora num ato pode significar que a pessoa não recebe um valor, né? Nessa época de carência de várias áreas, né? De acolhimento, Sim. material, emocional, espiritual. Então, assim, muito obrigado. E, Marcelo, até uma próxima, com certeza. Estamos juntos. Muito obrigado também. Obrigado a todos que assistiram. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.